Olá, estamos de volta com a retrospectiva 2021. Algumas mulheres que estavam grávidas não conseguiram chegar até a maternidade e tiveram bebês antes de chegar no hospital. Uma das grávidas teve o bebê na calçada e a outra teve a ajuda da motorista de um Uber. Acompanhe. Estamos aqui na Avenida Maximiano de Figueiredo, onde uma mulher deu à luz em plena via pública. Sempre uma cena de muita emoção, né? Um parto. A gente já chegou, graças a Deus deu tudo certo. A natureza ela ocorreu da forma que tem que ocorrer. As pessoas aplaudindo essa guerreira, né, que estava sentindo muitas dores para uma maternidade e acabou passando mal e dando à luz aqui em plena via pública. 39 semanas de gestação, sentiu as dores, pediu para o motorista de transporte aplicativo parar porque não estava aguentando. Eu disse, pare logo aí, senão vou melar seu carro. Aí tirei meu short e mandei meu marido segurar o menino até a chegada do SAMU chegar. Aí quando chegaram me trouxe para aqui, para Canto da Vala. E eu fiquei tranquila. Graças a Deus ele está bem, com saúde. Uma mulher entrou em trabalho de parto e teve o bebê em um carro por aplicativo por volta das 5h30 da manhã na rodovia BR-230 em Cabedelo. Aí eu chamei o aplicativo, só que não deu tempo de chegar no hospital não. Sentiu a dor foi muito forte. Aí dei ali dentro do carro mesmo. Qual foi a sensação, hein? Medo, mas deu tudo certo. A gente está dentro do carro da Karina, que é motorista de aplicativo e que fez o socorro da bebezinha. Você já tinha tido essa experiência de alguém já em trabalho de parto, pegar a corrida de aplicativo e você está ali nesse momento. O que foi diferente? Ela já tinha estourado a bolsa e já estava com muitas dores. Peguei aqui no Renascer para levar para o hospital e maternidade de Cabedelo e ela já disse que está nascendo. Só foi parar o carro, abrir a porta e realmente eu estava coroando. Pedi para a irmã dela empurrando a barriga dela para ir forçando para o bebê ir nascendo e eu ir pegando. Que como a gente não sei, uma coisa tão frágil, você puxar a cabeça, acontecer alguma coisa, você não sabe como fazer, né? Mas graças a Deus foi no instinto, deu certo. Aí essa vai ser mais uma das histórias para contar. Quando eu vi na TV, foi só alegria e chorei mesmo, porque de emoção, né? Mas eu estava assistindo e sentiu aquele impacto. Mas aquele impacto dentro de casa, os irmãozinhos também lá dela. Aí começou tudo ali, a maior festa, a maior alegria. E aqui eu estou feliz, graças a Deus, né? Que nasceu com saúde, né? A gente foi chamado por volta de 5h30 para atender um caso de um parto gemelar em via pública, certo? Segundo informações que foram passadas para a regulação da gente, essa paciente ela já estava sendo conduzida por um médico que já trabalhou com a gente lá no SAMU e ele solicitou o apoio da gente, informando que era um parto de gemelares. Ao chegar lá, a gente chegou junto com o pessoal da AR, da Ambulância dos Bombeiros, e foi constatado em que uma das crianças, infelizmente, já tinha nascido em óbito. O outro conseguiu nascer, é um parto prematuro, certo? Ela já era mãe de outras crianças também, mas a mãe e a criança que sobreviveram estão bem. Infelizmente, em uma delas a gente não conseguiu ajudar, dar o suporte necessário, mas graças a Deus tinha um médico e um obstetra lá que conseguiram conduzir da melhor forma possível essa criança. São coisas que a natureza que explica, né? Deus é muito sábio nas coisas, né? Olha, uma ação muito boa que aconteceu no ano de 2021 foi a inauguração da nova ala da maternidade da Penitenciária Feminina Júlia Maranhão, que fica no bairro de Mangabeira, aqui na capital.
O local é reservado para as detentas que tiveram filhos dentro da unidade e que podem passar os primeiros 6 meses de vida com a criança e a mãe. Vamos conferir agora na reportagem de Thaís Aureliano. Nem parece, mas essa é a nova ala do Presídio Feminino Júlia Maranhão, em Mangabeira. O espaço foi montado para atender simultaneamente 4 mulheres privadas de liberdade com seus bebês. O berçário conta com uma decoração toda especial e uma estrutura para dar o melhor acompanhamento nos primeiros 6 meses de vida para as crianças. É uma parceria entre o governo da Paraíba, o Estado do Espírito Santo e a empresa Grande Gente, que veio nos proporcionar, né, esse berçário acolhedor, aconchegante, que vem trazer dignidade a essas crianças, né, o tempo que elas permanecem aqui na unidade, que é até o 6º mês. E a questão da dignidade, porque a pena ela é restritiva de liberdade e não de dignidade. Então, através desse projeto, tanto o governo da Paraíba como os parceiros visam trazer todos os direitos que tanto as mães como as crianças têm. Não é só o espaço físico, né? Vai além esse cuidado com a mãe e também com o bebê. Isso. O projeto ele surgiu há 2 anos no estado do Espírito Santo. Eu sou diretora de imunidade prisional de lá. E a ideia é proteger a criança que está no presídio. A criança, ela não cometeu crime algum. Então ela não tem que pagar pelo erro das mães, ela precisa ter o seu desenvolvimento saudável. Então esse projeto ele vai muito além de humanizar o espaço. O espaço é muito importante para que a mãe tenha um olhar diferenciado para a criança. Mas nós precisamos também trabalhar com os profissionais para que eles entendam que a maternidade no presídio não pode ter interferência negativa. A criança ela não pode sair daqui com nenhuma sequela porque esteve no presídio em algum momento. Então a ideia é proteger mesmo essa criança, mesmo que ela esteja num ambiente que é punitivo, um ambiente que é, né, originariamente hostil, mas que ela seja protegida e que o desenvolvimento dela seja saudável e que a primeira infância seja realmente como tem que ser. Os móveis, a decoração, o enxoval foram doados pela empresa Grão de Gente, que em 2 meses conseguiu firmar parceria com o governo do estado e montar a estrutura no presídio. Estamos hoje super contentes com essa entrega, super esperançosos que isso traga realmente um diferencial na vida dessas presas, desses bebês que não têm nenhuma responsabilidade do que as mães cometeram e de estarem aqui. Aqui a gente entrou com toda a parte de móveis, decoração, cortina, roupa de cama, poltrona de amamentação. São 2 ambientes, né? Um que é quase uma sala de amamentação, com alguns brinquedos, com alguns cantinhos lúdicos. E o quarto onde a presa vai poder ficar com mais conforto e vai poder também ter o seu bebezinho ou conviver com ele de uma forma mais saudável e mais bonita. E que isso se reflita, né, nesse maternar dela. O lugar já foi inaugurado. A primeira moradora tem apenas 15 dias. É Lara, filha de Jéssica, que tem outros 3 filhos. Ao ver o quarto em que vai morar nos próximos meses, se emocionou e renovou o desejo de mudar de vida. Ela fez 16 meses, ela vai para casa, ficar com a minha mãe. E eu vou pedir para trabalhar para mim. Quando eu sair daqui, dar outra vida a ela. Eu tenho fé em Deus, que Deus, do jeito que está me dando força aqui, eu usava crack na rua. Perdi a guarda de 2 minhas, das minhas 2 meninas, uma de 1 ano e 5 meses e uma de 4 anos. Perdi a guarda delas, mas Deus vai me dar elas de volta, porque eu tenho fé em Deus, Deus me dá elas de volta, para me cuidar das minha filhas, tudo de novo. Um espaço desse faz você ter força, né? Se motivar para pensar por ele. Eu peço a Deus todo dia que tire esses vícios que eu tenho, que eu não aguento mais essa vida. Eu vejo a hora minha mãe me abandonar, os pais dela. Eu não quero perder minha família, não quero dar mais desgosto a nenhum da minha família.
Penitenciária Júlia Maranhão. Aqui, as reeducandas, elas têm garantias conforme manda a lei. Para isso, a direção do presídio e o secretário de Cidadania e Justiça também dá para elas um incentivo para que elas possam aprender, ter uma profissão, para quando deixar o sistema prisional, ter uma vida com a família. Esse aqui é mais um dos projetos da administração penitenciária. A administração penitenciária ela tem investido, tem colocado como centro das nossas atividades, como objetivo final, a ressocialização e a reintegração social. E aqui no Castelo de Bonecas não é diferente. Isso aqui é o principal projeto que nós temos no estado da Paraíba. São mulheres que entram no sistema prisional por terem cometido os crimes lá fora, mas que aqui conseguem uma mudança na sua vida, né? Você aqui tem a oportunidade de se profissionalizar. Algumas já estão, inclusive, sendo qualificadas e recebendo a carteira de artesã. E aí, quando sair daqui, terão uma nova vida, uma nova perspectiva, que é exatamente esse o objetivo do governo João Azevedo. É dar a oportunidade e reintegrar essas pessoas à sociedade. Vamos conhecer? Vamos até o local onde elas estão trabalhando, passam o dia aqui trabalhando. A cada 3 dias trabalhados é uma redução na pena que elas têm. Você vê que elas trabalham aqui a todo instante. Nós vamos conversar com uma delas. Seu nome? Célia Fernandes. Ô Célia, como é trabalhar com as colegas, com as amigas aqui nesse local? Assim, é gratificante, apesar da gente estar numa unidade prisional, o Castelo de Bonecas ele é uma oportunidade, né, para nós reeducandas, assim, então é satisfatório, né, porque a gente está aprendendo a cada 3 dias trabalhado aqui, é remido uma de nossa pena, a gente recebe uma ajuda financeira, porque com as vendas dos produtos, 50% é destinado para comprar novos produtos, os outros 50% vai para nossas contas, onde os cartões ficam com a nossa família, né? Então, fora o conhecimento que a gente adquire para levar daqui pós-muro, lá para fora. Então, nós aqui só temos a ganhar com o projeto Castelo de Bonecas. Vocês são um exemplo para a sociedade de que as pessoas que aqui se encontram têm sim condições de voltar a uma vida normal. Temos sim, porque a gente erramos, estamos aqui pagando pelos nossos erros, mas também estamos aqui dentro recebendo uma oportunidade para levar pós-muro, né? Aqui é, que nem eu digo, de conhecimento que nós estamos ganhando. Tipo, a gente aqui, tem muitas de nós que chegamos aqui, a gente não sabia costurar, pregar um botão e cada um aqui está com uma profissão. Eu, por exemplo, mesmo, agora há pouco eu ganhei a carteira de artesã, né? Fui uma das primeiras presas a ganhar a carteira de artesã. Então, vou sair daqui qualificada como artesã verdadeira. Então, eu sou uma artesã e com esse trabalho eu já remi 1 ano da minha pena. Então, é só ganhos nesse projeto. Falta pouco. Falta pouco. Pós-muro. Pós-muro. E com certeza levando todo esse conhecimento, toda essa aprendizagem para não errar e não voltar mais para esse lugar. Qual o conselho que fica para as pessoas que estão em casa nesse momento e que porventura tentem entrar em erros ou equívocos de vida? Gente, nada vale a pena a nossa liberdade. O nosso bem mais precioso depois da saúde é a liberdade. Então pense 2 vezes. Tudo que a gente faz, um dia volta para a gente. É bastante gratificante em poder perceber, acompanhar a vida dessas mulheres, a mudança aqui dentro do cárcere, passar a vê-las a sonhar novamente, a construir o pós-muro já aqui dentro. Elas começam a trilhar os passos da liberdade aqui nesse espaço. Eu costumo dizer que aqui é um espaço de sonhos, um verdadeiro castelo de bonecas. Olha, a pandemia causada pelo coronavírus mexeu com a vida de todo mundo e aqui na Paraíba não foi diferente. Você vai acompanhar agora como foi o início da vacinação para os paraibanos, os decretos estaduais e municipais e as aglomerações por toda a parte com muitas festas clandestinas. Veja. Mais um ano marcado pela pandemia de Covid-19. Em 2021, o coronavírus perdeu a característica de novo, diante dos cuidados frequentes para evitar a doença e, infelizmente, as vidas perdidas. O ano começou com a orla bem vazia.
Nada de shows, fogos, confraternizações no lugar mais tradicional para curtir o Réveillon aqui em João Pessoa. Por conta dos decretos municipal e estadual, esse espaço estava fechado, bem como prédios públicos, shoppings, comércio, escolas, portas fechadas para a Covid-19. Mas o desejo de mudar essa realidade estava ainda maior. O primeiro sinal de esperança não demorou muito aqui no estado. No dia 19 de janeiro, a primeira paraibana foi vacinada contra a Covid-19. Uma profissional da linha de frente emocionou toda a sociedade na hora da imunização. A enfermeira Marineide Rodrigues Gouveia Ferreira foi convocada para atuar na UTI do Hospital Clementino Fraga na pandemia. E esta vacina tão esperada chegou. Todos os profissionais sofrendo, pensando no amanhã, que poderíamos ser um de nós. Quantos colegas perdemos, quantos médicos, enfim, toda a população, todo o pessoal, o profissional da área de saúde que engajou-se, lutou e está lutando porque a pandemia não acabou. Quero parabenizar todos os colegas da categoria de enfermagem, como também das outras categorias, senhor governador, pela luta incessante até hoje. Nos meses de fevereiro e março, o estado viveu um dos piores momentos da pandemia. UPAs lotadas, falta de vagas nas UTIs, crescentes aumentos no número de mortes. Para se ter uma ideia da dificuldade de conseguir tratamento para a doença aqui na capital na época, foram utilizados mais de 10 mil metros cúbicos de oxigênio só no mês de fevereiro. No mês seguinte, nos primeiros 15 dias, foram necessários mais de 14 mil metros cúbicos de oxigênio. A demanda era tantos pacientes com Covid-19 precisando de atendimento médico, que algumas unidades de saúde aqui de João Pessoa precisaram fechar para atender exclusivamente pacientes com coronavírus. Mas, infelizmente, a UPA Oceania passou algum tempo sem receber ninguém. É que ela estava superlotada. Unidades de saúde lotadas e cemitérios também. A dor da perda ficou ainda maior porque os parentes não podiam velar os mortos. O enterro de uma vítima de Covid era rápido para evitar infecção. É uma dor que os colegas comentam assim que a gente vai ter que se acostumar com ela, né? Não é bom, mas a gente vai ter que se adaptar a essa situação e fazendo a vida continuar, né? Sabendo que a gente tem que agradecer o tempo que ele ficou com a gente. Só os serviços essenciais ficaram abertos nesse período para não haver aglomeração. Mesmo assim, festas clandestinas insistiam em acontecer. A Polícia Militar precisou encerrar várias delas. Operações na região sul da capital se tornaram frequentes. Paralela às ações de combate à doença, a vacinação seguia avançando, por faixa etária e profissionais mais essenciais. Aos poucos, os números da pandemia começaram a diminuir, mas a pressa das pessoas pelo imunizante capaz de reduzir os sintomas em caso de infecção gerou verdadeiros tumultos nos postos de vacina. A flexibilização da circulação de pessoas e funcionamento de estabelecimentos comerciais começou naturalmente. Mais segura, com índices em queda, a população começou a frequentar bares, restaurantes, cinemas, academias, escolas e espaços públicos. Esses locais abriram após a liberação dos decretos e protocolos sanitários passaram a ser adotados, como o uso de máscara, álcool em gel, verificação de temperatura e distanciamento social. O ano termina ainda com orientações das autoridades de saúde. Além do apelo para que as crianças a partir de 12 anos se imunizem, tem o reforço dos cuidados com a doença por conta do surgimento da variante Ômicron, que já está no Brasil. A adoção de restrições sanitárias em determinados momentos foi essencial. São atitudes antipáticas perante alguns segmentos, mas necessárias para salvar vidas. E o governador do estado, a Secretaria Estadual de Saúde, nunca titubeou em relação a adotar medidas de restrições sanitárias no momento que era necessário.
evitando a contaminação de mais paraibanos e, infelizmente, de mortes. O ano termina não como a gente pensava lá atrás. Ainda não vai ter queima de fogos e nem os shows da virada. Mas a praia vai estar aberta para quem quiser desfrutar de um espaço ao ar livre. O cuidado com as aglomerações continua, para que em 2022 a gente possa ter o nosso normal de volta. Bom, e agora eu vou até Campina Grande com o repórter Diego Almeida. Diego fez uma retrospectiva dos casos que mais repercutiram em toda a cidade. Um dos casos, por exemplo, foi o do adolescente de 15 anos que matou a mãe com 39 facadas. Diego, é com você. Em Campina Grande, 2021 foi marcado por casos que repercutiram nacionalmente, pela forma como essas ocorrências aconteceram. Tivemos um ano com vidas perdidas não só pela pandemia, mas também pela criminalidade que devastou famílias. Crimes que repercutiram e causaram comoção e revolta. Foi o caso do comerciante Josemar da Silva, de 46 anos, morto no dia 26 de abril durante um assalto na tapiocaria dele, no bairro das Malvinas. O crime foi praticado por 2 homens. Imagens do circuito de segurança registraram quando o atirador chega no local, se passando por cliente e anuncia o assalto. Mas o comerciante reage, entra em luta corporal com o criminoso e acaba morto. Em poucos dias, a polícia prendeu o atirador e o comparsa dele, que ajudou na fuga. Eu só estou arrependido. Não queria ter feito mal com ninguém. Estou arrependido. Nesse caso, os 2 já foram condenados. Diego Alves da Costa, responsável por atirar na vítima, foi condenado a 22 anos em regime fechado. Já o outro criminoso, Wesley de Melo Pereira, deve cumprir 17 anos e 6 meses de prisão. Até hoje a família não teve forças para falar sobre o caso. No dia 10 de junho, a cidade de Puxinanã foi cenário de mais um crime brutal. Parecia um dia comum de trabalho para o agricultor Antônio Araújo, de 58 anos, e o filho dele, Renan Rafael Araújo, de 19. Os 2 saíram de casa cedo para trabalhar quando foram abordados por homens armados e mortos a tiros, a 200 metros da casa onde moravam. No dia do crime, ainda em choque, a viúva de seu Antônio, mãe de Rafael, não conseguia entender o motivo do crime. Eles tomaram café, arriaram a égua na carroça e saíram de cavalo, que ia olhar os outros cavalos. Quando de repente eu escutei o barulho, até achei que podia ser fogos aqui nos vizinhos. Mas aí eu estava colocando água para ele lavar o carro. Ele disse, eu vou lavar meu carro, que amanhã a gente vai vender um feijãozinho verde. Eu disse, tá certo. Aí que estava colocando a água. Quando de repente vi a movimentação dos vizinhos, tanto de uma igreja como da outra, correndo para a estrada. Aí meu menino mais novo disse, mãe, não foi fogo, acho que foi tiro, pode ter sido de algum cachorro e algum bicho, porque os vizinhos estão todos correndo. Aí eu disse, vamos até na porteira olhar. Quando eu olhei da porteira da minha casa, eu já vi meu esposo, caído, vi com a camisa vermelha, eu digo, é Toninho. Já reconheci logo ao ver da porteira da nossa casa. Corri para cá. O que a senhora imagina que pode ter acontecido? Na verdade eu não sei, porque assalto não foi, porque até então eles não levavam nada, Eu acho que, não sei por quê, por qual motivo, mas os assassinos vieram prontos para matar. Porque até então os tiros que eu vi quando eu cheguei foram todos na parte da cabeça. E foi a cena mais triste que eu vi na minha vida, foi ver eles 2 nessa situação. Menos de um mês após o crime, a investigação da polícia identificou 2 homens e um adolescente como sendo os responsáveis pelo duplo assassinato. Na operação para prender os suspeitos, a Polícia Civil, com o apoio da PM e PRF, conseguiu deter 2 deles. Havia um outro menor também, que é justamente esse quarto que a gente está detalhando, e que na hora do momento, o menor, por nervosismo, teria efetuado disparo também contra o filho. Essa é a versão do que está apreendido. Um dos homens já foi denunciado pelo Ministério Público e aguarda julgamento. O adolescente está cumprindo medida socioeducativa. Já o terceiro suspeito morreu durante confronto com a Polícia Militar após o roubo de um carro, cerca de 2 meses depois do duplo homicídio. Mesmo com o inquérito encerrado, a motivação do crime nunca foi divulgada.
Foi aqui para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande, para onde foi trazido um menino de apenas 2 anos, identificado por Ítalo Gabriel Ramos de França. O garoto foi trazido pela mãe e pelo padrasto, mas quando a equipe médica fez a primeira avaliação, percebeu que o menino estava morto. Por causa da quantidade de hematomas pelo corpo, os médicos desconfiaram e chamaram a polícia. De imediato, a gente sempre suspeita que pode ter sido sinais de maus tratos, como existem outras doenças também que podem não ser feito. Então, de toda forma, a conduta é encaminhar para o IPC esses pacientes para que seja estudado para saber qual a natureza real do que aconteceu de fato, né? Mas de toda forma, numa suspeita, toda a equipe ela é prontificada para chamar tanto a polícia como para encaminhar esse paciente para o IML. Com a chegada da polícia no hospital, Joana Dark Miguel Gomes, de 21 anos, mãe do menino, foi presa. E o companheiro dela, Felipe Ferreira Xavier, de 27 anos, ainda fugiu, mas também foi preso. A mãe, quando veio para cá, quando foi ouvida na sede da Delegacia de Homicídios, não soube explicar, caiu em várias contradições. O padrasto já não voltou mais para sua residência, mas as equipes de investigadores da Delegacia de Homicídios conseguiram capturá-lo já no meio da tarde de ontem. O casal é apontado pela polícia como os responsáveis pelas lesões que causaram a morte do menino. Na delegacia, os dois trocaram acusações. Ele negava a participação e dizia que era a mãe que agredia a criança com frequência, né? E ela fazia o mesmo, dizia que queria justiça, que ele era o culpado e aquela coisa. A Polícia Civil também ouviu uma testemunha que presenciou o crime. A testemunha ocular que estava presente naquele dia, naquela noite na casa, afirmou que ambos naquela noite agrediram as crianças. O padrasto realmente bateu muito nas costas dele, que a criança foi jogada, caiu no chão e ficou chorando muito. Nesse intervalo a mãe nada fez, foi dormir tranquilamente, depois levantou, tentou dar comida para a criança, que já não quis se alimentar e agrediu muito essa criança. E dizia, você vai comer, se você não comer eu vou lhe bater e vou lhe matar. Essa foi a frase dita à mãe, à criança naquela noite. Bateu muito na criança, jogou ela na cama e foi dormir. A perícia realizada no corpo apontou que o menino foi morto ainda durante a noite e levado para o hospital quase 8 horas depois. A lesão chegou a romper rim e fígado. Então essa criança, ela foi torturada, né? O meio que nós colocamos no laudo foi por meio cruel. A criança tinha várias lesões, na região malar, na região frontal da cabeça, tinha um hematoma, né? Não chegou a ser traumatismo craniano porque não foi dentro do crânio, mas foi entre o crânio e a pele. Então tinha um hematoma, um coágulo de sangue lá, bem intenso. Região bilateral, região das costas, perna. Então a criança passou por um processo de espancamento, podemos afirmar dessa forma. Com o casal também morava outra filha da mulher presa, uma menina de apenas 4 anos. Que faça justiça para que ele pague pelo erro que ele cometeu. Eu não estou dizendo que ele matou, estou dizendo que no laudo está acusando que foi ele que agrediu meu filho e ela agrediu. Tá, a prova está no laudo. Outro caso que trouxe comoção e revolta foi uma tragédia familiar. Foi no dia 23 de agosto, quando Viviane Rodrigues, de 31 anos, preparava o almoço na cozinha de casa e foi surpreendida pelo próprio filho, um adolescente de 15 anos que aplicou quase 40 facadas na mãe. O crime foi cometido na frente do outro filho da vítima, uma criança de apenas 5 anos de idade. A brutalidade e frieza do adolescente chocou até a polícia. O mesmo disse a gente que depois da 10ª, não lembro mais quantas foi, mas que de 10 ele fala e disse que faria de novo, disse que não se arrepende e que pelos 18 anos de polícia não choca, né, a frieza do mesmo fazer isso com a própria mãe. Né? A população tentou linchar o adolescente, mas depois de uma fuga ele foi detido em flagrante. O pai dele foi assassinado quando ele era criança, né, e ele criou na mente dele de que a mãe tinha algum envolvimento pela perda do pai. Ele sentiu a perda do pai e colocou essa responsabilidade na mente dele, na mãe.
e disse que quando foi dar o primeiro golpe nela, viu a foto do pai, responsabilizando ela por aquilo, então desferiu várias facadas como se fosse vingança à morte do pai. Foi também no âmbito familiar onde outro crime brutal foi registrado este ano. Os irmãos gêmeos, Cosmo e Damião, estavam bebendo na casa onde moravam, em Massaranduba, na noite do dia 26 de novembro, quando discutiram. Cosmo usou um machado e uma foice para matar o irmão. A vítima estava deitada com o pai na cama. Seu José Monteiro viu o filho morrer ao lado dele. Ele pegou a roça dele, pegou uma foiçada e foi faltar. Ele não fez mais nada, não teve ação para nada. Aí eu disse, rapaz, você faça isso não. Eu me agarrei com ele ainda para tomar a foice, mas já foi tarde. Aí na hora que eu saí doido, de cabeça para cá, pedindo socorro, aí foi na hora que ele pegou o machado, deu uma machadada ali. Aí mas já tinha. Aí saiu, foi embora, até a data de hoje. Pra mim um choque. Já tinha discutido muito. Já. Mas é uma discussão assim que não tinha essa violência, não. Mas dessa vez foi pra valer. Você acha que a bebida, o fato deles estarem bebendo, isso influenciou nele ter esse ataque? Exatamente, ele quis se vingar. Porque um queria ser mais do que o outro, um era mais baixo do que o outro. E terminou esse matando ele. O ano também foi triste para a cultura. A pandemia impediu a realização do maior São João do mundo pela segunda vez. Em junho, o Parque do Povo ficou vazio, restando apenas a saudade e as lembranças de quando esse local aqui ficava lotado de forrozeiros. Só que muito além do que a falta de um momento para se divertir, a não realização da festa impactou muita gente, principalmente os comerciantes. Sem São João, com essa pandemia, a gente fica sem saber o que fazer, né? A gente tenta vender alguma coisa, mas está difícil também. Mas a gente está tentando vencer essa pandemia com essas dificuldades que a vida está dando para a gente. Uma saudade que está perto de acabar. É que por causa da vacinação contra a Covid-19, a expectativa é que a gente tenha festa junina no ano que vem. E como não falar também desse momento histórico que foi o início da imunização aqui na cidade. Foi no dia 19 de janeiro, quando o técnico de enfermagem Joseildo da Silva, de 33 anos, tomou a primeira dose da vacina. A história dele repercutiu nacionalmente após o profissional da saúde, que trabalhava na linha de frente, precisar dormir no terraço de casa para não correr o risco de contaminar a própria mãe. De lá para cá, quase 100% dos campinenses tomaram ao menos uma dose do imunizante. Uma esperança construída ao longo de quase um ano, reforçada a cada dose aplicada e que agora nos traz a certeza de que dias melhores virão. O ano de 2021 foi de crescimento para o Sistema Arapuã de Comunicação. Você vai acompanhar agora como foi a evolução desta empresa para os nossos telespectadores. Em 2021, o Sistema Arapuã de Comunicação confirmou a confiança do telespectador paraibano no jornalismo dinâmico e com credibilidade. Na contramão da situação econômica que o país enfrenta, o sistema de comunicação segue em constantes investimentos. De acordo com dados divulgados em outubro de 2021, o programa Cidade em Ação, comandado por Samuca Duarte, cresceu 78% e foi o único programa no horário do meio-dia a aumentar a audiência. O programa alcançou 7,30 pontos na preferência dos telespectadores paraibanos. O excelente desempenho no ranking de audiência conquistado deixou Cidade em Ação com quase 4 pontos percentuais à frente do quarto colocado. Além disso, voltou a se aproximar do primeiro e segundo lugar gerais no Ibope. O Instituto esteve na capital paraibana de 14 a 20 de setembro. Durante 7 dias, os entrevistados relataram minuto a minuto se estavam assistindo a emissora e o que acompanhavam no horário. 2021 também foi um ano de destaque para o jornalismo da Rádio Arapuã. De acordo com a pesquisa feita pelo Instituto Cantar Ibope, obteve o primeiro lugar geral em audiência no jornalismo. O levantamento foi feito entre os dias 16 e 21 de junho deste ano e considerou o intervalo das 5 da manhã às 7 da noite. De acordo com o Instituto, os programas Rota da Notícia, Paraíba Verdade, Arapuã Verdade e 60 Minutos alcançaram juntos 5,4% da audiência,
contra 4,68% da emissora concorrente. Os programas jornalísticos da Arapuã FM alcançam quase 38 mil ouvintes por minuto. Os números são uma consolidação já esperada no mercado e, sobretudo, a confiança dos ouvintes paraibanos que elegeram o Sistema Arapuã de Comunicação como referência do bom jornalismo. Vamos a mais um intervalo comercial e nós voltamos já já com a nossa retrospectiva 2021 aqui no Cidade em Ação Especial de sábado. A gente volta já.